Pronto, vamos pegar agora em alguns pontos que foste falando, pronto, algumas coisas que eu fui tomando notas mentais, antes de passarmos às perguntas que temos aqui, realmente muitas coisas da São Joanense. Vai começar o desafio agora? Vai começar mais ou menos o desafio. Lá. Não, vai começar mais daqui a bocado. Agora, relativamente a algumas coisas que falavas em termos da tua carreira ainda como jogador e do mediatismo de que foste de certa forma vítima quando apareceste na equipa do Benfica. Pronto, eu lembro-me pessoalmente muito bem dessa fase. Em minha casa vive-se muito futebol e eu lembro-me muito disso. Por exemplo, sei que houve uma capa de um jornal, já não me lembro qual, tipo ao segundo, terceiro jogo que fizeste, associavam-te às Juventus. Esta questão do Eusébio, que falaste também, era constantemente falada, e dizias tu que isso se devia eventualmente muito à dimensão do Benfica, porque independentemente de clubismos à parte, o Benfica efetivamente tem uma dimensão maior e um mediatismo maior que os outros. Transpondo isso um bocadinho para aquilo que se passou agora neste defeso, achas que, por exemplo, o João Félix, se desse nas vistas no Porto ou no Sporting, achas que, por exemplo, o mediatismo e os valores da transferência seriam os mesmos? Estaríamos a dar outra importância mediática ao João Félix? Não estamos a falar da qualidade do jogador, isso acho que ninguém questiona neste momento. Estamos a falar do mediatismo e de todo o circo que se montou à volta. É óbvio que não. Acho que isso é mais do que evidente e basta pegar. E aí está, salvaguardando e sentar aqui a falar da qualidade, de um talento enorme. Aqui não é isso que está em causa. Mas basta pegar no que fez, por exemplo, a época do Bruno Fernandes, e ainda não saiu, nem se fala. Não sei, acho que não houve nada ainda oficial, pelo menos que os obrigue a comunicar, porque há ações, tem que ser tudo comunicado, não é? Portanto, não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas que o próprio, por exemplo, o Renato. Depois há aqui várias coisas, o Renato na altura, né, campeão europeu, o Benfica também foi campeão, ou seja, tudo ajuda a subir, a vender e a ser promovido. E é normal também, o João Félix, né, com esta idade, os gols que fez, as exibições que fez, a Liga das Nações vale o que vale, valoriza o jogador, campeão, valoriza o jogador, tudo eleva o seu valor. Claro. Portanto, concordo, não tenho dúvidas de que mas isso acaba depois, pode ter um reflexo negativo, não é? Depende do poder de encaixe do próprio jogador. Mas isto também é assim, mas depois os próprios clubes, e agora vou-me contradizer um pouco, porque eu gosto também de criar aqui... Contraditório. Ver sempre outro tipo de argumentos. Há 8 anos atrás, 10 anos atrás, qual era a equipa que vendia assim fácil? Pois. Era o Porto. É. E o mediatismo é igual. Se formos a ver, ou seja, o Benfica tem os tais 6, 7 milhões de adeptos, mas há 10 anos atrás era igual em termos de adeptos. E o Porto vendia fácil, por 40 milhões, por 50, por 30, ou 40, 30, mas vendia assim, todos os anos vendia 1, 2. Ou seja, depende também de muita coisa, daquilo que se ganha, do momento das equipas. E o Benfica, a verdade é que tem estado a ganhar ultimamente. Logo também tudo ajuda, não é? Facilita a promover o jogador. O Porto, na altura, era a Taça UEFA, era a Liga dos Campeões, era campeão em Portugal, foi Penta, foi não sei o quê. Também ajuda, portanto, está tudo ligado. Ok. Pegando ainda nessa tua fase de transição para a equipa principal do Benfica, e pegando também naquilo que é o nosso nome, aqui o balneário, quais eram as principais referências do balneário do Benfica quando entraste como jovem ainda ali? Ainda apanhei ali jogadores... o João Pinto, Nuno Gomes, o Poborski, o Pradome, depois outros que são muito falados, não de uma forma tão positiva, mas que partilhei o balneário com eles, o Pringle, o Michael Thomas, ou seja, aquela malta que o pessoal às vezes diz, mas eles não têm culpa de não se terem adaptado, de não ter corrido tão bem. Eu treinei com eles e sabia que... Mas é engraçado porque ainda hoje falam deles, né? do Gary Charles, do Steve Harkness. Eu apanhei essa malta toda. O Michael Thomas é icónico, aquela conferência de imprensa do Big Balls, né? Exatamente, ou seja, depois apanhei como apanha-bolas, apanhei também uma equipa engraçada, do Mozart ainda, o Paulo Nunes,
tinha um bigodinho que era o Valdir. Apanhei que batia livres quando meio campo, não era o Eusébio, era o King, mas é o do Farense. Sim. Lembra-se? O Assã, o Tavares. Houve ali muitas equipas que passaram que eu lembro-me. Claro. Fui para lá tão cedo, claro. E eu ia para apanhar bolas e acompanhava aquilo tudo. Foste submetido a praxe com esse balneário, havia essa cultura? Havia, mas coisas normais que ainda hoje se faz. Cachaços, passar duas filas, uma outra brincadeira, mas nada do outro mundo. Alguma história desse balneário que possa ser partilhada assim, mais caricata? Há muitas, mas sei lá, assim, posso contar do Prodome. Essa nem foi dentro do balneário, foi no aquecimento de jogo mesmo. Eu miudinho, não é? 18 anos, ainda era júnior, e estou convocado para um jogo dos séniores, não é? Que era guarda-redes, Michel Prodome. E eu estou no aquecimento, e então ele está a baliza, ele tem o treinador de guarda-redes no meio, e os dois jogadores que o treinador de guarda-redes chamava, dois suplentes, um na esquerda, outro na direita. E aquilo que nós tínhamos que fazer era só chutar uma bola, linha reta, só para o Prodome encaixar a bola assim, no peito. Cá em cima só, tal. Depois ele movimentava-se para o meio e o treinador de guarda-redes batia uma bola. Essa sim, para a esquerda ou para a direita. Depois ele movimentava-se para a esquerda, tal, outra bola para o peito. Ou seja, as bolas dos jogadores suplentes tinham que ser diretas para ele. Os meus pés nunca foram grande coisa. E eu se calhar, não sei, entusiasmei-me, não sei, olha, no Estádio da Luz, e eu, tal, e meto a bola lá, lá no cuco. Não é que ele sai da baliza a falar em francês, que eu não percebia nada de francês, nem de flamengo, aquilo tudo misturado. Não sei quem, tal, e eu, me bateu, o que é que se passa? E não percebi nada, eu só olhava para o treinador de guarda-redes, tipo, o que é que foi? E ele segue, porque aquilo é tipo um ritual, não é? Claro. Não é por ter sido gol, não é a vergonha da bola entrar, não, é aquele ritual. Eu queria a bola aqui, não é para ali. E não vai esticar o braço, calma, pode-se lesionar. E é uma história engraçada. Curioso. Também lembro-me que ele fazia questão de saber a equipa, porque, pronto, antes, para ele próprio também entrar em discussão com a equipa técnica, porque nada melhor que os jogadores conhecerem-se uns aos outros e perceber quem é que pode pegar, quem é que pode ficar no primeiro posto, quem é que pode ficar à zona. Era um jogador muito meticuloso. O Poborski, por exemplo, jogava sempre de mangas compridas. Era, lembro disso. Mas porquê? Carel, porquê que ele dizia que fazia-lhe muitas vezes assim, porque ele é ala, rápido, um para um, forte, e então às vezes isto aqui desequilibra. Vamos a correr, isto desequilibra muito. E ele dizia que com a camisola de manga comprida, ao fazer isto, o árbitro ou o oficial de linha só não via se quisesse, porque faz este movimento aqui, faz isto. Sei, estica a e ele dizia que, pronto, mas tem a sua razão. Sim, tem a sua lógica, por acaso. Pronto, entre outras histórias. Está aqui uma resposta a um dos grandes mistérios do futebol português, porque realmente o Poborski nunca jogava manga curta. Olha, mas Quem? Raramente joga manga curta. Ele dizia que era por causa disso. Ok. Sei lá, tive várias, sei lá, o Tahar acordou-me, eu fiquei no quarto com o Tahar uma vez, acordou à meia da noite a rezar, muçulmano, não é? E eu assustei-me com aquilo, ninguém sabia lá o que era um muçulmano, para mim, não sabia. E eu começo a ouvir aquela língua esquisita, e ele fora da cama, e eu, mas o que é isto? Mas miúdo, fiquei caladinho, deixa-me estar sossegado. Espero que passasse. Depois perguntei-lhe, não é? E ele, no início, respondeu-me mal, tipo, como quem diz, mas estás a questionar, mas depois começou-se a rir, e depois explicou-me o que era, pronto, não sabia, não fazia a mínima ideia o que era. Isso aconteceu num estágio? No estágio, por cima, no estágio, antes de um jogo, né? E começas a rezar, o que é que está a fazer? Calma, que a gente vai ganhar, não é? Ok. Há muita história, não sei. Pois vocês, é uma história por dia. Pedro, vamos passar às perguntas. Depois as perguntas também às vezes dão asa a outros temas. Eu tentei orientar mais ou menos as perguntas para elas serem uma ordem lógica. Algumas não são bem perguntas, são um bocado provocações, mas nós vamos embora. Vamos
trabalhar com uma de cada vez. A primeira pergunta é do João Reis. Algumas pessoas, eu dei a liberdade de fazerem várias. O João Reis é uma das pessoas que mais nos acompanha. Claro que algumas são sobre, a maioria delas são sobre a Sanjonense, porque numa fase inicial a maior parte do nosso público é dali. E então, o João Reis fala um bocadinho nisto que também já mencionaste, naquela fase em que eu disse que não te queria interromper, que é, e eu vou ler diretamente, o que se passou na tua carreira como futebolista, uma vez que tinhas todas as condições para ser uma estrela, mas depois a coisa não se processou bem assim. O que se passou? Sim. Epá, é um conjunto de fatores, mas eu estou em paz comigo, e sempre tive, porque eu podia arranjar aqui 1001 desculpas, 1001 culpados, mas aqui a responsabilidade foi só minha, ponto final. Eu tinha jeito para jogar futebol, tinha um talento natural, não era um talentoso, mas tinha. Só não tinha ido para o Benfica, não tinha ido às seleções nacionais, não tinha chegado a sénior do Benfica, ponto. Mas não aproveitei. Agora, é assim, também há muitos jogadores que naquela altura ou iam, também cometiam alguns excessos, mas a verdade é que nada aconteceu. Epá, mas a mim aconteceu-me algumas coisas que, desde lesões a, se calhar a opções, se calhar não, de certeza, opções de vida. Temos de fazer escolhas. Menos boas, portanto, e depois foi, acima de tudo, foi as lesões é que acabaram mesmo com a carreira, mas sinceramente em paz comigo e, como disse anteriormente, sem tempo para depressões ou para podia ter sido isto, podia ter uma casa paga, podia ter uma vivenda com piscina e um apartamento aqui e acolá, mas tranquilo da vida. O que tem que acontecer, acho que tem que acontecer com naturalidade. O mais importante, achas que o mais importante para um futebolista, ainda está para toda a gente, é quando passa por uma situação dessas, essas situações menos positivas, ter a capacidade de olhar em frente e realmente não perder tempo a deprimir? Não dá tempo mesmo. Achas que isso é o segredo para... Não dá tempo. Nós, se tivermos 20 pessoas com cancro, do último grau, maligno mesmo, 10 são positivas e 10 são negativas. Está estudado isto. As 10 de pensamento positivo, a probabilidade e a taxa de vencer ou de continuar a lidar com a doença é muito maior de sucesso nos 10 que pensam positivo. E isto é para o cancro, como é para o futebol, é para a vida. Portanto, isto de ser negativo e não é comigo. Não funciona? Não. Ok, então, vamos aqui à segunda, que é do Pedro Justo, que falávamos há um bocadinho. É um desafio que ele lança e por acaso é curioso isto. Eu vou ler diretamente. Imagino que hoje é dia 5 de agosto de 2013, sensivelmente 21h30, e está a fazer a viagem de regresso a Aveiro após o primeiro treino da época na Sanjonense. O que é que está a pensar e o que lhe vai na mente após a primeira impressão dos jogadores? Tenho e se houver a oportunidade de falar sobre o Justo e sobre esse grupo, depois, eu sei que há aqui algumas, mas se calhar vamos aproveitar. Depois falo sobre esse grupo aí que são fantásticos. Mas a viagem de regresso, e sendo objetivo na resposta à pergunta, foi de muita preocupação. De muita preocupação. Aí está, preocupação, não é ser negativo, é ser realista. É do estilo, onde é que me fui meter quando não conseguem fazer 3 passos seguidos. É que é mesmo assim. Mas o ser positivo também é o quê? Não é deles, é da relva. Tem muitos buracos. Eu tenho que dar na cabeça, é nos jogadores, mas é o da relva. Aquilo é da relva, eles conseguem. Só que depois mesmo com a relva arranjada, aquilo não davam 3, davam 4 ou 5. Ou seja, foi muito giro, muito desafiante. Apanhei um grupo de loucos no bom sentido, de um grupo de trabalho que atropelava quem aparecesse pela frente. Eu digo isto com orgulho, porque também tinha um louco igual a liderá-los. Mas eu digo isto com carinho, é aquele louco, não, é insaciáveis. Nós jogávamos seja contra quem for, o objetivo era só era ganhar. Nem que levássemos 6, como levamos no primeiro jogo oficial que tivemos. Sim, ele conta essa história na nossa conversa. O objetivo era ganhar. E seja louco, mas quem é que vai ganhar a equipa com o maior orçamento da segunda vez? Ainda por cima que o Olhão-nos a fava. Não há outra forma de estar na vida. Eu não consigo jogar, tentar perder por poucos. Isso não existe. Tentar pontuar. Quem tenta pontuar perde. Não vamos ganhar os jogos todos, não. Mas o jogo é para ganhar. Prepara-se um jogo para ganhar. Depois, olha, há 3 resultados possíveis. Claro. E nós éramos isso ali. E para além
uma entreajuda, um grupo muito forte. E tudo quase pessoal ali da terra, ali de São João da Madeira. Aliás, lá fala-se que o segredo era, passou precisamente por aí. Epá, ainda por cima contra um que não é dali. Eu acho que se calhar isso também ajudou, porque não era consumido com o que se fala nos cafés, na rua, isto e aquilo. Eu não ligo. Estavas fora. Isso também passa-me ao lado. Sinceramente, passa-me ao lado. Mas se calhar ajudou. Outra coisa, não emprenho pelos ouvidos. Ok, vamos resolver. Disciplinarmente, vamos resolver. Não há multas, não há dinheiro. Recebiam o quê? Recebiam para o gasóleo, como eu, não é? Mas pá, ou fica fora da equipa, ou isto ou aquilo, ou uma conversa, ou vamos embora, pá, seja o que for. Mas é com factos, não é? Porque às vezes emprenhar pelos ouvidos, o jogador deitou-se tarde, o jogador foi para a noite, o jogador isto, o jogador aquilo. Eu prefiro nem não é, pá, a partir do momento que confio, trabalhas, vamos embora. Acabou. Como é que me vais exigir uma equipa que é amadora, trabalhas o dia todo? Nós temos que ter, é a minha forma de dizer, temos que ter equilíbrio, liberdade / responsabilidade. Dar a liberdade, a responsabilidade, confiar, mas também saber que tem a sua vida, tem os seus amigos, o jogo é ao domingo, à sexta-feira vou beber um copo até à meia-noite, pá, se não beberes muito, qual é o problema? Eu posso me enfrascar em casa. Eu posso estar em casa, claro, na véspera de um jogo, ninguém me viu, deitar-me às 2 da manhã com 2 garrafas de vinho. É pior do que se calhar ser visto na rua até à 1 a beber água. Portanto, acho que é este equilíbrio que foi também ali o segredo para termos tido todos juntos sucesso. Ok. Ainda sobre o Sanjoanense, Miguel Brandão, um adepto da Sanjoanense, que diz que como Sanjoanense fiquei sempre com a sensação que o Pepa caiu lá de paraquedas, mas que saiu de lá com o clube no coração. Que é algo que podemos constatar também pela composição da equipa técnica que tens, e ele fala aqui em alguns nomes, Paulinho, Xavier, João Ricardo, etc. E no fundo pede para fazeres uma coisa que também já foste fazendo, um balanço da passagem pela Sanjoanense. Foi incrível em tudo. Adeptos fantásticos, só tenho pena de não ter tido aqueles adeptos como tivemos nos últimos jogos, mais vezes, porque às vezes vai-se atrás só da vitória e da festa. E nesses últimos jogos, quando as pessoas começaram a ver, se calhar é possível subir, é que aquilo começou a ser aquela Sanjoanense que eu ouvia falar e sabia que era assim. Uma cidade incrível, um grupo de trabalho fantástico. Depois, não me lembro também, sinceramente, de um treinador ter estado lá 2 épocas seguidas. Isso também demonstra bem não digo que seja um clube difícil ou não, mas se olharmos para um passado recente, e não só recente, eu sinceramente não me lembro quem tenha feito 2 épocas seguidas. E eu só o fiz graças aos jogadores, que eu fui despedido na época seguinte. Foi só graças a eles que eu completei as 2 épocas seguidas. Por isso é que falo daquele grupo de trabalho com muito carinho, e se estou aqui, só não estava aqui a fazer este trabalho com vocês, é porque claro, eles me ajudaram muito. Você costuma dizer, os jogadores fazem os treinadores. O treinador ajuda-os também, porque é o líder da equipa, ok, tudo bem, mas eu estou muito grato a eles, do fundo do coração. Temos aqui uma outra pergunta de uma pessoa que pediu para não se identificar. Pronto, e a pergunta é esta: depois de começar com o Rui Miguel como jogador no início da época, após a lesão, o que é que o levou a convencer a ser seu diretor no futebol? O Rui, mais conhecido por Pissarra, mas eu trato-o por Rui. Estou a dizer Pissarra porque conhecem-no por Pissarra, mas para mim é o Rui. O Rui foi muito importante, se não uma das pessoas mais importantes naqueles 2 anos que eu tive na Sanjoanense. Ele era só um dos jogadores mais carismáticos, para não dizer um dos melhores jogadores da equipa, em termos teóricos. Antes, quando me apresentaram a equipa, eu investiguei, pesquisei, sondei, fiz tudo o que dependia de mim para conhecer os jogadores, antes do tal primeiro treino que o Justo falou ainda há pouco. E o Rui era, sem dúvida, uma imagem do clube, um ala que ia para cima, agressivo, que lava a equipa às costas. Não era muito talentoso, mas era rápido, era agressivo, tinha golo, fazia muitos golos. E perder o Rui na primeira semana é um desastre, é uma catástrofe mesmo. E acima de tudo foi o amor que eu sabia que ele sentia pelo clube,
e tentar transportar isso para algo. Eu não podia estar ali como morto. Não, ele tem muito para dar. Se não pode ajudar no campo, então vai ajudar noutro sítio. E o conhecimento dele da divisão, dos jogadores, a força que ele tem no balneário, a força que ele tem em tudo e mais alguma coisa, a positividade. O fator positivo, essa palavra agora não saiu. Mas a força que ele tem, positivo. Pô, como é que é? Positividade, positivismo. Positivismo que ele tem é contagiante e foi uma peça fundamental. Ok. Positivismo. Positivismo. Depois o Borges, que também foi treinador e acho que jogou contra ti algures. O Borges treinou o Soutense. Soutense. Isso. Exatamente. Teve o privilégio de defrontar pelo Soutense, está aqui, o que levou a arriscar num projeto da São Joanense, com os riscos inerentes, que é o pegar para uma equipa da Distrital. Um pouco, se calhar, a tal loucura que temos de ter um pouco dentro de nós. Uhum. Loucura, barra não conhecer, ingenuidade talvez, mas muito um pouco de loucura, porque é a tal história que eu disse ainda há pouco. Quem é que sai do Benfica quando me querem oferecer um contrato efetivo, como é que se diz, sem termo, não é? Sim. Para passar para os quadros, quem é que sai do Benfica para vir para Aveiro sem clube? Ou com a possibilidade de ir para a São Joanense, se. E disseram, tu queres chegar aonde? À primeira divisão, assim? Eu dizia que ia chegar à primeira liga. Então vais para a Distrital, estás no Benfica, vais para a Distrital. Portanto, respondendo ao Mister, foi isso, foi o querer ir para a selva. Eu sentia que no Benfica estávamos ali um bocado num casulo. Que havia tudo, tinham tudo. Nutricionista, psicólogo, os melhores jogadores, ou seja, estão protegidos, parece que é um leão dentro de um jardim zoológico. Tem que andar, tem que ir para a selva. O Bruno Laves saiu, voltou para a equipa B, está na equipa A, por exemplo. Às vezes é preciso dar um passo atrás. Vale. Falei no Bruno porque está agora, um exemplo. Foi agora campeão nacional, mas eu tinha que sair, tinha que ir e fui sem medo e um bocado, olha, sem saber para um dia. Exato. O que tivesse que acontecer, o que tem que acontecer, acontece. Sabia que ia chegar à Primeira Liga, não sabia quando, mas também não estava obcecado com isso.